Então, agora nós vamos falar aqui sobre uma lei muito bacana, tá? E antes que você pense assim, mas isso aqui não é uma mega organização, não é uma empresa familiar que tem que se preocupar com a sucessão empresarial e tal, né? Não, nós vamos falar aqui sobre a lei da sucessão e você entender que essa lei de sucessão é algo que a gente tem que pensar. Por quê? Porque eu vou dar um exemplo meu, tá? Eu perdi uma das melhores oportunidades que eu perdi na minha vida, foi dentro da Philip Morris, da empresa que é a Marlboro, né, para quem não conhece. Eu perdi uma oportunidade porque eu fiquei muito concentrado em ser a pessoa certa para o cargo que eu pretendia, tá? Então assim, eu me esforcei, eu aprendi, eu estudei, eu me qualifiquei, sabe, da melhor forma possível para atender a necessidade do cargo que eu pretendia. E eu fiquei tão envolvido com isso que eu esqueci de preparar alguém para deixar no cargo que eu ia vagar, que eu ia deixar vagar, que era o meu lugar, né? Então, quando surgiu a oportunidade, realmente eu fui a pessoa indicada assim por unanimidade e tal, e eu fiquei todo feliz porque eu ia assumir um novo cargo, ia dobrar meu salário e tal, só que não. Por quê? Porque eu atrasei durante 8 meses a minha promoção, porque eu simplesmente não tinha me dado conta que eu deveria ter preparado alguém para deixar no meu lugar. Porque foi essa a pergunta, né, do diretor do CD de Porto Alegre na época, quando ele perguntou assim, Fábio, tu é a pessoa indicada. Agora eu te pergunto, qual é a pessoa indicada para deixar no teu lugar, na tua vaga? E aí, né, enfim. Então, eu acho que você entendeu a mensagem, né? Sucessão é a grande sacada. E como a gente gosta de fazer umas brincadeiras, eu vou dizer assim que a lei da sucessão é melhor que um sucesso, é um sucessão. É uma brincadeirinha, né? Sucessão, ou seja, um enorme sucesso. Isso quer dizer o quê? Que às vezes tu desenvolve uma atividade na farmácia e que tu consegue fazer ela e tu tem sucesso com ela. Mas se você pensar em deixar um legado, tu entende? Deixar realmente uma marca naquilo ali, pode acontecer que a pessoa, né, que vem assumir o teu trabalho, pode ela ter um sucesso ainda maior do que o teu. E aí, cara, aí é o líder, tá? Aí tudo que eu falei até agora sobre liderança começa a fazer sentido, tá? Porque o líder, ele não tem ciúmes, cara. O líder, ele não tem fraquezas emocionais no sentido assim, mas o cara vai ser melhor que eu e tal. O verdadeiro líder, o líder que tem o sangue de liderança correndo nas veias, ele não tem esses mimos, essas coisinhas assim, tu entende? Assim, mas eu que agora o cara vai ser melhor que eu, o cara vai ganhar mais que eu, a pessoa vai ganhar mais que eu, tu entende? E aí, em função disso, ele trava e ele não passa as informações. Então, quando eu falo de sucessão, é isso, sabe? É você passar para as pessoas, sabe? É como numa corrida de revezamento, sabe? Quando o revezamento é muito bacana, porque tu pode ser o Usain Bolt, o cara que acelera pra caramba, que corre mais que todo mundo, que é medalhista, aquela coisa toda. Só que na corrida de revezamento isso não basta. Não basta ele ser o melhor corredor. Ele tem que saber respeitar o tempo dos colegas, tu entende? Então, a corrida de revezamento é o que melhor exemplifica a questão da sucessão. É para quem você passa, como você passa. Então, entenda uma coisa assim, ó, nem todo mundo tem a visão que você tem, nem todo mundo tem a habilidade que você tem, e tem pessoas que têm habilidades que você não tem. Então a pessoa que entende o fundamento da sucessão é isso que ela faz. Ela cuida em desacelerar na hora certa e acelerar na hora certa, respeitando o limite de cada colega, tá? Então isso aí faz toda a diferença na gestão de uma equipe, na gestão de uma sucessão, né? Um grande sucesso. Porque um grande sucesso não se faz sozinho. Um grande sucesso se faz com uma equipe, com um time, né? Jogando junto, cada um respeitando o tempo de cada um, né? E aqui, como a gente costuma falar, como aplicar a lei da sucessão, né? Como é que eu aplico a lei? Então, primeira coisa, é você servir, né? Então você vê que a gente começou falando de servir e vamos terminar falando de servir, ser servo, estar à disposição, sabe? E como é que eu sirvo a empresa? É colocando todas as minhas habilidades a favor da empresa, entendendo que vai ter momentos que talvez só a minha habilidade não vai bastar, sabe? Vai precisar de uma sucessão, vai precisar de habilidade de alguém. E não é porque talvez essa pessoa não veio ainda que eu não vou deixar de fazer as coisas da melhor forma possível para deixar, né, um lastro preparado para essa próxima pessoa que vai entrar, né? Isso é uma visão de futuro, isso aí somente empreendedores realmente têm, somente líderes natos conseguem perceber isso com mais facilidade. Os outros têm que se esforçar um pouquinho para conseguir perceber, né? Criar POP, tá? O POP, na verdade, não é nem somente a questão da sucessão, né, pessoal? Assim, eu acho que você hoje dentro da farmácia, indiferente do tamanho da tua farmácia, tá? Você obrigatoriamente tem que ter os POPs, né? O que é os POPs? É procedimento operacional padrão. Não vai ficar fazendo uma coisa cheia de frufru, de livro, vou assinar o livro e tal, assinar a alteração do dia e tal. Não, sem essas coisas. Mas tem uma pastinha mostrando assim, ó, setor de recebimento de mercadoria, entendeu? E ali tá o passo a passo de como é que tu faz, para onde é que entra, quem recebe, onde é que assina, onde é que guarda, a notinha, o boletim, para onde é que vai, para quem passa, tu entendeu? No setor de bem-estar, que é mais a minha praia, né? O setor de bem-estar ali, tu tem que pegar e colocar linha hair, tudo que é lá, como é que o produto é exposto, por que ele é exposto daquele formato ali, por que começa na tintura, depois linha de tratamento, depois shampoo, depois condicionador, depois creme de pentear, né? Então assim, é você escrever essas coisas.
Agora não fique assim, tipo, para escrever, né? Porque se você parar para escrever tudo, é um monte de coisa. Agora se você fizer isso aí no dia a dia, sabe? Você ir criando esses pops, você consegue depois, quando uma pessoa entra para trabalhar, tu só pega o livrinho e passa para ela, tu entende? Ou seja, você ganha tempo, tu entende? E isso aí é uma visão de sucessão, criar esses pops, né? Certifique-se de que recebeu, aprimore tudo que passar para frente. Olha só isso aqui, para você entender. O que é certificar-se do que recebeu? Imagina você tá olhando numa esteira, sabe essas esteiras de produção? Tem muito comum nas indústrias, né? Tu fica parado aqui assim, e aí a peça, né, ou a caixa, enfim, tipo na Philip Morris, mesmo quando eu trabalhei no estoque, era assim, né? Cada pessoa era responsável por uma quantidade de itens a ser colocado dentro da caixa que passava do pedido, né? E os caras que eram realmente assim, tinham alta performance e se destacaram e foram promovidos, dentre eles, né, eu fui promovido 3 vezes, né, dentro da Valor, depois saí, fui para vendas, enfim. O que eu fazia? Eu ficava olhando o pedido, quando a caixinha vinha vindo assim, eu olhava no pedido para ver se o cara tinha colocado todos os itens, entendeu? Então, de sair da mão dele até chegar na minha mão, até ir para a mão do próximo, eu conseguia ver se ele tinha, né, fazia uma conferência rápida do trabalho dele, colocava os meus itens e fazia mais uma conferência do meu produto. E às vezes a caixa estava meio atravessada, o que eu fazia? Eu dava uma ajeitadinha na caixa pro colega seguinte, tá? Isso aí é uma visão de sucessão, sabe? Isso é uma visão clara e simples de sucessão. Certifique-se daquilo que você chegou para ver se está certo, está dentro dos conformes, né? E melhore, aprimore tudo aquilo que você vai passar para frente. Eu sempre falo assim, na cozinha, né, na copa da farmácia, naquele lugarzinho do lanche ali, sabe? Você tem a obrigação de sempre deixar aquele lugar ali melhor do que estava quando você pegou, né? Isso é princípio de sucessão, simples assim.